Olá, seja bem-vindo a este canal Jornada do Crescimento. E essa é a 9ª aula dessa série Destravancar. E o nosso objetivo aqui do canal, com essa série de 12 aulas, é te ajudar a destravar em áreas que você precisa realmente avançar. Eu sou o Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui agora pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. O assunto dessa nossa aula de hoje é sobre lealdade, uma das mais nobres características de uma pessoa decente e cujo caráter se assemelha ao caráter do nosso Deus. E o autoconfiante que possui esse atributo consegue ir muito mais longe, pois a pessoa que é leal carrega consigo o poder, um poder de atrair não apenas amizades e relacionamentos que são para sempre, para a vida toda, mas também consegue atrair a atenção de Deus. E o maior beneficiado com isso é a sua alma. Pois lealdade transcende o tempo no Cronos que discutimos na última aula e age exatamente no Kairos de uma existência que é eterna. E para que você possa entender a dimensão da importância sobre lealdade, vamos começar pela origem do seu significado. A lealdade tem na sua composição os mais dignos e belos atributos que um ser humano pode ter. Ser leal é ser fiel, é ser sincero, honrado e totalmente íntegro. E não é à toa que essas características que são tão importantes, pois por trás de cada um desses preceitos esconde a essência do nosso Criador. A maioria de nós sabe que Deus nos criou à sua própria imagem e semelhança. E essa é a nossa verdadeira identidade. Aqueles que negam essa verdade não têm identidade alguma e vivem como se estivesse num barco à deriva, bem naquele estilo vida leva eu. E mesmo nós, que somos a maioria que crê e tem entendimento da nossa real identidade, ou seja, que sabe que somos imagem e semelhança do nosso Criador, muitos vivem uma vida que não se parece nem um pouco com a semelhança de Deus, muito menos a sua imagem. Mas hoje aqui eu não pretendo discutir sobre os motivos que levam tantos a negligenciarem suas identidades. Talvez numa outra aula a gente mergulhe fundo nesse tema. No centro do que realmente é lealdade e seus preceitos de fidelidade, sinceridade, honra e integridade, certamente encontraremos aqueles que são bem semelhantes a Deus. Conta-se uma história, e vou contá-la do meu jeito, pois me considero um contador de histórias. Mas gostaria que você prestasse muita atenção, pois embora ela não seja verídica, seus conceitos são mais comuns do que podemos imaginar. Certa jovem senhora, que vou chamá-la aqui de Maria, casada há poucos anos e sem filhos, vivia uma vida simples, porém relativamente feliz. Maria estava vivendo o que sempre desejou viver, se casar e ter seu próprio lar. Seu marido, Antônio, era um homem humilde, mas que a amava muito. Ambos, mesmo em meio às lutas, dificuldades e limitações financeiras, trabalhavam bastante para construírem juntos uma família e um futuro. Maria não se queixava muito, mas também não era de demonstrar muita gratidão pela vida que vivia. E talvez, por essa razão, não conseguia perceber a beleza que há por trás de uma vida simples e com tantas possibilidades. Maria era uma das empregadas da casa de um grande empresário muito rico, porém solitário. Certo dia, seu patrão, que vou chamá-lo aqui de Roberto, o senhor Roberto fez uma proposta bem pragmática a Maria, que ela ficasse com ele uma única noite, disponível e passiva em tudo que ele desejasse dela.
Em troca, ele lhe daria R$ 1 milhão pelo seu tempo e disponibilidade de uma única noite. Maria não esperava ouvir aquilo e por um instante ficou paralisada. E antes que pudesse negar aquela proposta, que obviamente considerava como indecente, seus pensamentos começaram a girar rapidamente na sua cabeça. O senhor Roberto, então, que era um homem de negócios e acostumado com grandes negociações, lhe disse: Maria, vai para casa e, com calma, pense sobre a minha proposta e me responda somente amanhã. Maria foi para casa e seus pensamentos a atordoavam. Continuava a girar freneticamente em torno daquilo que parecia ser tão absurdo. Ela ficava imaginando o que seria da vida dela com todo aquele dinheiro. Ao mesmo tempo que um sentimento terrível de remorso pelo seu marido tirava dela qualquer possibilidade de paz em relação àquilo. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Não. Ela olhava para o seu marido ao lado e lá estava o Antônio, dormindo, tranquilo, um sono profundo, cansado pelo dia de trabalho que teve. Ele parecia estar sonhando muitas coisas ao mesmo tempo. Maria então ficava ali olhando para ele e aquela situação a atormentava pelo fato de simplesmente ela estar considerando aquela proposta como uma possibilidade. Maria então teve uma ideia. Já sei, vou terminar meu casamento e assim não serei infiel ao meu querido marido. Deus certamente vai me perdoar e com esse dinheiro eu abro um negócio próprio e nunca mais vou precisar trabalhar para ninguém. Daqui a alguns meses eu procuro o Antônio novamente e, para justificar todo o dinheiro que certamente ainda terei, eu digo que foi o negócio que abri e que estava indo muito bem e por isso eu tinha todo aquele dinheiro. O Antônio certamente vai ficar orgulhoso de mim e irá voltar para casa, pois tenho certeza do seu amor. A gente então recomeça uma nova vida muito melhor que essa vida miserável que estamos vivendo. Maria então decide executar o seu plano. Quando o Antônio se levanta para tomar o seu café, ela não perde um minuto sequer e diz logo para ele que quer se separar dele. Ele, sem acreditar naquelas palavras, achou que fosse uma brincadeira, mas ao perceber que não era, desesperado, ele implorava para que ela não fizesse aquilo com eles. Mas ela, decidida, não dá nenhum ouvidos, nenhuma chance ao seu marido e exige que ele vá embora naquela mesma manhã. Maria então vai para o seu trabalho e ansiosa aguarda aquele dia passar logo. Aguardando pelo retorno do seu patrão no final do dia, sua cabeça a 1000 por hora estava ávida para poder negociar os termos daquela proposta, que agora não é mais como algo indecente para ela. Quando o senhor Roberto chega finalmente em casa, ele percebe que o semblante de Maria não estava mais do mesmo jeito, tão assustada. Parecia mais com um semblante de alguém prepotente do que ofendida. Ela, sem demora, disse a ele: precisamos conversar. Ele então, educadamente, a conduziu até o seu escritório, pediu para que ela se sentasse e, gentilmente, a permitiu falar. Ela, num tom bem arrogante, começou a falar de tudo que ela não iria permitir que acontecesse naquela noite. No final, deixou claro que seria apenas uma única noite e que depois daquilo ela nunca mais seria vista por ele. O senhor Roberto, então, com sua mão no queixo, ouvia atentamente todas aquelas exigências, bem calmamente. Ao final, depois de um certo silêncio que demonstrava que Maria já tinha terminado, o senhor Roberto disse assim a ela: tudo bem, Maria, eu entendi claramente os termos da sua proposta e eu gostaria de propor a você um novo valor de R$ 500 pelo tempo e disponibilidade em passar uma noite comigo. Maria então se levantou com o semblante irritado e, batendo as mãos na mesa, lhe disse: que tipo de mulher o senhor pensa que eu sou? O senhor Roberto então, calmamente, olhando-a nos olhos, lhe respondeu: bem,
Que tipo de mulher você é, eu já sei. O que estamos fazendo agora é apenas negociando. Uma história triste, não é verdade? De acordo com os preceitos de lealdade, Maria não traiu seu marido. Traiu? Questionável, né? Afinal, ela teve o cuidado de terminar com ele antes mesmo de negociar a proposta. Vamos então analisar a questão da sinceridade. Será que Maria foi sincera com o Antônio? Claro que não. O Antônio não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E quanto à honra e integridade, nem se fala. A verdade é que a lealdade de Maria, ao ser colocada à prova, não resistiu. E antes que possamos julgá-la por sua deslealdade, precisamos refletir se, em situações, ainda que diferentes, não tão dramáticas, como tem sido ou como poderia ser o nosso comportamento. Somos seduzidos todos os dias por propostas diferentes e diversas. Propostas que, embora não sejam tão indecentes, têm o objetivo de nos afastar da pessoa leal que precisamos ser. Não apenas ao nosso cônjuge, mas lealdade a Deus e aos princípios e valores que todos nós temos. Lealdade à nossa identidade. Jesus, sendo Deus e sendo também nosso único exemplo de ser humano perfeito, no seu comportamento nos ensinou muito sobre lealdade através do seu próprio proceder, ou seja, através de toda a verdade que ele viveu. Em Filipenses, capítulo 2, Paulo transcreve como ninguém esse proceder de lealdade, registrando assim: tentem pensar como Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano, e depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito, acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Convenhamos, precisamos admitir que o comportamento de Jesus foi realmente exemplar e impecável. E seu exemplo repercutirá eternamente. Sabemos que nenhum de nós, enquanto estiver aqui nesse mundo, com esse corpo corrupto, jamais vai conseguir alcançar um comportamento tão impecável assim. Mas isso não nos impede de prosseguirmos em melhorar a cada dia e sempre procurar ser cada vez mais parecido com o exemplo que ele nos deixou. O nosso alvo é Cristo, fato. E retomando para o aqui e agora, focando no presente, que é onde devemos governar, precisamos então nos tornar homens e mulheres que sejam realmente leais no nosso proceder. Mesmo com as limitações e deficiências que todos nós temos, precisamos avançar numa direção onde o desafio é sermos melhores a cada passo que damos nessa nossa jornada. E ser leal a Deus, aos homens e aos nossos princípios e valores nos leva justamente nessa direção. Na direção de sermos indivíduos melhores e que busca essa melhoria a cada instante, de maneira constante, proposital e principalmente resiliente. Isso mesmo, ser resiliente na nossa decisão de sermos leais é fundamental. Muitas vezes os ventos batem forte e somente aqueles que de fato são resilientes é que conseguem se manter de pé, íntegros em seu propósito de lealdade.
Durante uma determinada fase da minha juventude, eu tive um grande amigo. Na verdade, depois eu acabei descobrindo que eu era mais amigo dele do que ele era de mim. Justamente porque não havia nenhuma lealdade da parte dele com a relação da nossa amizade que, para mim, era tão valiosa. Depois de uma sociedade mal feita, um daqueles erros que cometemos quando somos imaturos e inexperientes. Aqueles erros que, embora nos derrubam no chão e nos machucam, são importantes para que possamos crescer e amadurecer. Amadurecer justamente com as experiências que os imaturos não possuem. Mas aquela sociedade mal-sucedida me ensinou mais sobre deslealdade do que sobre imaturidade. Aquele meu melhor amigo, naquela época se tornou um dos meus maiores opositores, justamente por não ter sido leal à amizade que tínhamos. Os nossos valores e as nossas convicções precisam estar numa ordem correta de entendimento. Se o amor ou apego ao dinheiro, que falamos 2 aulas atrás, estiver em prioridade acima da nossa lealdade, então nossos valores estão invertidos, ou pior ainda, embaralhados. O nosso amor a Deus precisa estar acima de tudo e de qualquer outra coisa. Em seguida vem o nosso próximo. E obviamente dentro desse grupo que corresponde ao que é o nosso próximo, esse grupo é composto por pessoas e existem outra ordem de prioridade que precisamos entender também. Ao valor que damos para essa ordem de prioridade, chamamos de princípios. E somente tendo clareza sobre esses princípios é que podemos entender que coisas jamais podem ser mais importantes do que pessoas. É entender que absolutamente nada precede a Deus, nem coisas e nem mesmo pessoas. Embaralhar isso significa chutar o pau da barraca. É implodir as colunas que sustentam o edifício da sua vida. E não é à toa que vemos tantas vidas que parecem verdadeiros escombros. Uma verdadeira montanha de entulhos e ferros retorcidos daquilo que era para ser um lindo monumento em homenagem ao nosso Criador. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria está no temor do Eterno. E ser temente a Deus é ter entendimento da sua vontade. E com esforço tentar ser aquilo que Ele gostaria que fôssemos. Ser fiel a esses princípios é ser fiel a Deus. E a fidelidade é um dos principais preceitos da lealdade. Jesus foi totalmente fiel ao seu propósito e não se deixou levar pelas tentações que tentaram lhe persuadir. E pela sua fidelidade, ele foi leal e leal até o final. E eu poderia muito bem estar falando aqui apenas de propósito. Mas, na verdade, me refiro também a termos um proceder, ou seja, um comportamento cujo estilo de vida agrade a Deus. E é exatamente isso o que significa ser leal a Deus. E se realmente há sinceridade nessa nossa lealdade para com Deus, então, sem esforço algum e de maneira natural, também seremos leais ao nosso próximo. Na etimologia da palavra sinceridade está a expressão sincera, que originalmente se referia a uma qualidade de cerâmica exageradamente delicada e que permitia que se pudesse ver através de suas paredes. Ser sincero é ser franco, transparente e verdadeiro, sem usar de disfarces, malícias ou qualquer dissimulação. Uma pessoa sincera consegue deixar ver através das suas palavras os mais profundos e sinceros sentimentos do seu coração. Provérbios 27 diz que melhor é a repreensão feita com sinceridade do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 18 diz que amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão.
Considerar um amigo mais próximo que o irmão é uma das mais nobres maneiras de se honrar um amigo, não é verdade? A honra está diretamente ligado ao nosso comportamento de lealdade. Aliás, em alguns países asiáticos, no Japão, por exemplo, a honra é vista como um dever. Para os antigos samurais, quando a honra era perdida, perdia-se também a dignidade. E para eles, a única maneira de se corrigir o mal e recuperar essa dignidade era a morte. Provérbios 21 diz que quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios 15 diz que o temor do Senhor ensina sabedoria e a humildade antecede a honra. Decida ser leal, não apenas a Deus, mas em tudo que você fizer no seu dia a dia. Um funcionário que realmente veste a camisa de uma empresa e que é digno de confiança não é aquele que parece ser leal pelo que se diz, mas é aquele que é leal com sinceridade. Bajulações, máscaras e artimanhas com o objetivo de subir na vida ou se obter algum reconhecimento não significa nada. O que realmente tem valor são os preceitos de fidelidade, sinceridade, honra e integridade. Deus busca pessoas assim, para que possam ser usadas por Ele. Pessoas leais, cuja autoconfiança é contagiante e empolgante, e a integridade, cuja origem significa ser inteiro ou completo, é também sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Ser íntegro é ter uma conduta que é coerente entre as palavras e ações. É ter uma conduta que seja reta e que se faz o que se fala e pensa. Uma conduta que é pautada pela ética e honestidade. Fugir disso é ser leviano e infiel. Ou seja, é ser vulnerável e suscetível a qualquer vento que possa seduzir aqueles que são desleais. Um marido infiel ou uma esposa não tem honra, muito menos integridade ou sinceridade. Se alguém um dia te abriu uma porta, entre por elas com dignidade, mas com gratidão e lealdade. Demonstre toda fidelidade, honra, integridade que puder. Não apenas como gratidão, mas como lealdade a Deus. A um Deus que está de olho em nós. De olho com uma intenção de nos punir? Não, claro que não. De olho para saber se você e eu estamos prontos para ir ao próximo nível. Para saber se pode realmente contar conosco, contar contigo nos planos que Ele tem ao seu respeito. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro. Como vocês já puderam perceber, a lealdade engloba um conjunto de características que, de fato, nos faz sermos indivíduos cujo caráter se parece com o caráter de Deus. Caráter que nos faz ser a sua imagem e semelhança, que é o que somos. Ser fiel, sincero, honrado e íntegro é ser quem Deus gostaria que fôssemos. Ser leal é estabelecer um estilo de vida que, alinhado com a autoconfiança, te faz viver uma vida de verdade, com sentido não apenas para Deus, mas também para aqueles que atentamente te observam. Sua vida precisa ser um reflexo de Cristo num mundo onde pessoas de tão aflitas decidem dar fim à sua própria vida, justamente por não ver mais esperança em ninguém. E o seu comportamento pode mudar destinos trágicos em destinos de glória, cujos resultados talvez você nunca conheça enquanto estiver aqui, peregrino nessa terra. Mas um dia estaremos todos diante do Pai das Luzes. E um dia o veremos como Ele é. Tudo aquilo que aceitamos, muitas vezes sem entender direito, nos será revelado exatamente como é. Tudo aquilo vai estar exposto com clareza na sua frente. E se o que vemos hoje é só o verso de um bordado, cujos pontos não se parecem com nenhuma beleza,
Um dia veremos o lado certo desse belo bordado. Entenderemos que nunca se tratou de mim ou de você, mas sim do coletivo, e sim de algo que é acima de nós. Seja leal a Deus e às pessoas que esperam encontrar lealdade em você. Decida ser leal, custe o que custar, até o fim. Siga íntegro e de maneira sincera, viva a vida que Deus deseja ver em você. E assim se torne um autoconfiante que, ao fazer o que precisa ser feito, sabe que os resultados serão eternos. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje sobre autoconfiança. Se sim, então clique no like. E eu espero também que você já esteja inscrito neste canal. Se ainda não, se inscreva, pois pretendo avançar nessa jornada junto com você. Combinado? Obrigado. Fique bem, decida ficar bem. E que Deus te abençoe sua vida e os seus pensamentos.